Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Se você costuma acompanhar nossos podcasts, sabe que a maioria dessas mensagens fica entre 5 e 6 minutos, mas uma vez por semana entramos em algum assunto um pouco mais detalhado, um pouco mais profundo, com uma mensagem maior. Hoje nós vamos falar sobre o pastor Corá. Mas antes de falar sobre esse pastor, eu quero só relembrar um pouquinho do propósito dessas mensagens. Nós queremos incentivar o estudo das Escrituras com aplicações práticas na vida. Isso vai tocar em todos os aspectos da nossa vida. Vai envolver a nossa vida particular, vida familiar, envolvimento com a igreja, atitudes em relação às doutrinas bíblicas em contraste com as doutrinas dos homens. Tudo que envolve nosso serviço ao Senhor faz parte. E assim, nós queremos nos defender contra desvios em doutrinas ou práticas que não vêm do Senhor. E hoje, eu gostaria de identificar uma tendência antiga e perigosa que continua atrapalhando a vida espiritual de muitas pessoas nos dias de hoje. Mas antes de entrar na questão do pastor Corá, deixe-me voltar um pouquinho e observar uma lição muito importante no Monte Sinai. E para isso, se você quiser depois olhar no livro de Êxodo, nós vamos observar que o povo chegou, depois de sair do Egito, chegou no Monte Sinai no capítulo 19. No capítulo 20, Deus revelou os 10 mandamentos e depois deu outras ordenanças sobre alguns outros assuntos, inclusive instruções sobre o tabernáculo. E o povo ficou no deserto para construir o tabernáculo antes de continuar a sua jornada. Mas aí houve um grave erro. Enquanto Moisés estava no monte recebendo a lei, o povo pediu para Arão e Arão concordou em fazer um bezerro de ouro como ídolo, sugerindo que esse ídolo fosse responsável pelo livramento do povo da escravidão no Egito. Foi um pecado tão grave que Deus quase abandonou aquele povo por completo. Mas Moisés implorou ao Senhor e Deus voltou atrás, não destruiu a nação, mas ainda o povo precisava aprender uma lição. Precisava aprender a importância de obediência. Quando Deus fala, devemos respeitar o que ele diz. E o povo de Israel precisava compreender isso, tanto que depois disso, esse problema do bezerro de ouro está em Êxodo capítulo 32. Depois disso, fala sobre tudo que foi feito, preparando o tabernáculo e os móveis do tabernáculo para o serviço ao Senhor. E quando estavam completando essa obra, em Êxodo capítulo 39, encontramos um refrão bem interessante, 10 vezes, só nesse capítulo 39. Ele diz que eles fizeram tudo como o Senhor ordenara a Moisés. Segundo o Senhor ordenara a Moisés. Fala isso no capítulo 39, versículo 1, 5, 7, 21, 26, 29, 31, 32, 42 e 43. 10 vezes. Fizeram tudo conforme Deus mandou. Parece que eles aprenderam a lição. Que é importante fazer conforme Deus fala. Não conforme o homem deseja ou acha melhor, mas conforme Deus fala. Mas quando continuamos acompanhando a história daquela nação, percebemos que nem todos aceitaram esse princípio de fazer tudo conforme Deus falava. Por exemplo, Deus havia escolhido Moisés e Arão para conduzir o povo. Voltando agora para Êxodo capítulo 3, o versículo 10, quando Deus conversava com Moisés na sarça ardente, disse: "Vem agora, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito." Deus especificamente escolheu Moisés para essa missão. E quando chegamos no capítulo 4, Deus mandou Arão acompanhar Moisés e ajudar nessa missão. Ele falou para Arão, no versículo 27,
vai ao deserto para te encontrares com Moisés. Ele foi e, encontrando no monte de Deus, o beijou. Relatou Moisés a Arão todas as palavras do Senhor, com as quais o enviara, e todos os sinais que lhe mandara. Então se foram Moisés e Arão, e ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel. Deus especificamente escolheu Moisés e Arão. E no capítulo 19, depois de sair do Egito e chegar no Monte Sinai, versículo 24 diz: replicou-lhe o Senhor: vai, desce, depois subirás tu e Arão contigo. Os sacerdotes, porém, e o povo não traspassem o limite para subir ao Senhor, para que não os fira. Deus destacou Moisés e Arão como os líderes do povo de Israel. Mais para frente, ele designou Arão e seus filhos como os sacerdotes, estabelecendo assim o sacerdócio que continuaria ao longo da história do povo de Israel. Isso no capítulo 28 de Êxodo, versículo 1. Faze também vir para junto de ti Arão, teu irmão, e seus filhos com ele, dentre os filhos de Israel, para me oficiarem como sacerdotes, a saber, Arão e seus filhos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Ou seja, para ser sacerdote em Israel, a qualificação principal foi de ser descendente de Arão. Filhos, nesse caso, depois vai para netos, bisnetos, etc., mas descendentes de Arão. Todos os sacerdotes de Israel no Antigo Testamento, autorizados por Deus para agir como sacerdotes, foram descendentes de Arão. Qualificação determinada por Deus. Deus também tratou Moisés de uma forma muito especial, como diz no capítulo 33, versículo 11, falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Mas tinha algumas pessoas, inclusive um homem da tribo de Levi, que não aceitou o que Deus falou sobre a posição de Moisés e Arão. E quando chegamos no livro de Números, capítulo 16, encontramos a história de um homem chamado de Corá. Corá queria ser pastor. Eu falei no início sobre pastor Corá, porque foi a posição que ele queria. E capítulo 16 de Números, versículo 1, diz: Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e Abirão, filho de Eliabe, e a On, filho de Pelete, filhos de Ruben. Levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, eleitos por ela, varões de renome, e se ajuntaram contra Moisés e contra Arão, e lhe disseram: basta, pois que toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor? Moisés e Arão não se exaltaram. Deus colocou esses dois homens na posição de liderança do povo. E Corá e esses outros que estavam junto com ele não aceitaram a decisão de Deus. Moisés e Arão tinham as qualificações que Deus determinou. Mas eles falaram que qualquer um poderia servir na mesma capacidade. Agora, como que Deus reagiu a Corá? Se você tiver tempo de ler capítulos 16 e 17 de Números, pode ver a história toda. Eu vou só resumir algumas coisas aqui. E o fato é que Corá tinha uma qualificação para ser sacerdote. Diz que ele era filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi. Que significa que ele vem da mesma família de Arão, mas não descendente de Arão. Ele era levita, era da família de onde vieram os sacerdotes, mas não da família específica de Arão. Então, ele se levantou e Moisés repreendeu esses rebeldes. Capítulo 16, versículo 8. Disse mais Moisés a Corá: ouvi agora, filhos de Levi, acaso é para vós outros coisa de só menos que o Deus de Israel vos separou da congregação de Israel para vos fazer chegar a si?
a fim de cumprirdes o serviço do tabernáculo do Senhor e estardes perante a congregação para ministrar-lhe, e te fez chegar Corá e todos os teus irmãos, os filhos de Levi, contigo? Ainda também procurais o sacerdócio? Pelo que tu e todo o teu grupo juntos estáis contra o Senhor. E Arão, que é ele, para que murmureis contra ele? Moisés mostrou que eles estavam se rebelando contra a determinação de Deus. Deus já tinha dado uma responsabilidade importante para eles, mas eles queriam mais. Queriam uma posição de maior destaque como sacerdotes, quando Deus não tinha chamado Corá e esses outros como sacerdotes. Moisés repreendeu, mas Deus que castigou. No dia seguinte, isso a partir do versículo 31 do mesmo capítulo, Deus abriu a terra para engolir os líderes dessa revolta. E lembra que tinha mais 250 que estavam apoiando? Esses não foram engolidos pela terra. Ele mandou fogo para matar aqueles 250 que apoiavam os rebeldes. Deus foi severo porque eles desrespeitaram os seus decretos sobre a liderança do povo. Mas o problema ainda não acabou. No dia seguinte, a congregação veio, brava com Moisés e Arão, acusando Moisés e Arão de ter matado os escolhidos do Senhor. Foi Deus que matou os rebeldes, que não respeitaram os escolhidos do Senhor. Mas mesmo assim, murmuraram contra Moisés e Arão, e Deus mandou uma praga que matou mais 14.700 pessoas. E no capítulo 17, ele confirmou a posição de Arão como sumo sacerdote sobre o povo de Israel. Foi Deus que escolheu Arão como sumo sacerdote, e ninguém tinha direito de simplesmente deixar de lado as qualificações determinadas por Deus para assumir esse papel ou colocar outra pessoa nesse papel, como Corá e os outros tentaram fazer. Mas o problema ainda não acabou. Continuamos estudando o Antigo Testamento e percebemos que outros ainda repetiram o mesmo erro de tentar tomar a posição de sacerdote sem as qualificações determinadas por Deus. 1 Samuel capítulo 13. O rei Saul fez sacrifício sem ser qualificado como sacerdote. Ele era da tribo de Benjamim, não era descendente de Arão, e por causa disso ele foi rejeitado pelo Senhor. 1 Reis capítulo 12. O rei Jeroboão constituiu sacerdotes não autorizados e ele também foi rejeitado por Deus. Segundo Crônicas, capítulo 26, o rei Uzias entrou no templo para queimar incenso, sendo da tribo de Judá, não da tribo de Levi. E ele também foi rejeitado pelo Senhor. Ou seja, quando pessoas tentaram assumir uma posição de liderança espiritual, não tendo as qualificações, foram rejeitadas por Deus. Esse fato deve dar para nós motivo de parar e refletir até sobre nossas próprias atitudes e condutas. Deus rejeitou reis que ele especificamente escolheu quando não respeitaram as qualificações de líderes religiosos. Acabei de citar 3 reis, Saul, Jeroboão e Uzias, rejeitados por Deus por não respeitar as qualificações dos sacerdotes. Eu não sou rei. Duvido que tenha algum rei assistindo esta mensagem. E se nós fizermos a mesma coisa, assumindo um papel de liderança sem ter as qualificações, ou apoiando pessoas que assumem posições de liderança espiritual sem ter as qualificações definidas por Deus, o que ele vai fazer conosco? Rejeitou Saul, rejeitou Jeroboão, rejeitou Uzias,
Será que ele vai nos aceitar se cometermos o mesmo erro de ignorar ou rejeitar as qualificações que ele determinou? Agora, o que isso tem a ver conosco hoje em dia? Nós não estamos no tabernáculo no deserto ou no templo em Jerusalém. Nós não estamos preocupados com a linhagem de Arão como sacerdotes, mas no Novo Testamento tem uma coisa paralela e algo que envolve nosso serviço ao Senhor hoje. Eu quero comentar sobre a triste realidade da rebeldia atual, nos dias de hoje. A primeira coisa que precisamos entender para enxergar esse problema é que o Novo Testamento usa várias palavras para identificar os mesmos líderes espirituais. As palavras pastor, bispo, presbítero ou ancião se referem aos mesmos servos na igreja do Senhor. Podemos observar isso olhando para Atos capítulo 20. Atos capítulo 20, Paulo estava na volta da sua terceira viagem e ele não tinha tempo de visitar todos os lugares que ele queria. Então ele pediu para os presbíteros da igreja de Éfeso encontrá-lo em Mileto, uma cidade próxima, para conversar. Diz, versículo 17, de Atos 20, de Mileto mandou Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Depois ele conversa com esses presbíteros e na conversa, versículo 28, ele diz: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Percebeu? Presbítero é bispo que pastoreia. Presbítero, bispo, pastor. Três palavras que descrevem aspectos um pouco diferentes, mas da mesma função. Reforçamos isso olhando para o que Pedro disse em 1 Pedro capítulo 5, quando ele escreve para pessoas com esta responsabilidade. E ele disse, versículo 1, rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós. Eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. E depois ele comenta sobre o supremo pastor, que é Jesus. Então, a primeira coisa de entender é que pastor, bispo, presbítero, ancião, se referem aos mesmos homens. Agora, a segunda coisa que observamos é que Deus deu qualificações específicas para esses servos. Hoje em dia, em muitas denominações, alguém pode se tornar pastor porque fez um curso de teologia, ou porque foi votado pela igreja, ou escolhido pela liderança da denominação que mandou a pessoa para outro lugar para servir como pastor. Mas no Novo Testamento, o Senhor deu qualificações específicas e, eu diria, exigentes para alguém servir nessa função. Pode abrir sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 3, onde ele diz, fiel é a palavra, e se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Episcopado descreve a função de bispo, o pastor, o presbítero. Versículo 2. É necessário, portanto, que o bispo seja... Pare aí. É necessário que o bispo seja... Antes de começar a lista de qualificações, ele já diz, é necessário, indispensável, para servir como bispo, pastor, presbítero na igreja do Senhor, é necessário que tenha essas qualificações. Que seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra
na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Antes de comentar, vamos ver mais um trecho, Tito, capítulo 1, onde Paulo também falou qualificações desses mesmos servos. Ele disse, no versículo 5, por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Antes, hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, e tenha domínio de si. Apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar, pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Juntando essas duas listas, uma complementa a outra, são muito parecidas, mas algumas pequenas diferenças. Nós observamos várias características essenciais para alguém servir como pastor. Homem, casado, com filhos crentes, hospitaleiro, capaz de ensinar, que exerce domínio próprio, e assim em diante, duas listas de qualificações desses homens. Mas as igrejas hoje não respeitam a palavra do Senhor. Muitas não respeitam a palavra do Senhor. Várias igrejas têm pastores solteiros. Ele disse que é necessário que ele seja marido de uma só mulher. Muitas igrejas têm pastores sem filhos crentes. Ele disse que precisa demonstrar que governa bem a casa com filhos crentes não acusados de rebeldia. Tem igrejas até que têm pastoras. Marido de uma só mulher não é mulher. Inclusive, quando a Bíblia fala de pastora, fala sobre pastora de ovelhas no Antigo Testamento. Não tem nada a ver com essa posição nas igrejas hoje em dia. Não tem nenhum versículo sequer nas Escrituras que autoriza a posição de uma mulher como pastora na igreja. E assim em diante. Mas o que nós observamos hoje? Isso é coisa daquela época, isso não importa hoje, a nossa igreja faz diferente. Um monte de desculpas para fazer a mesma coisa que Corá fez, a mesma coisa que Saul fez, que Jeroboão fez, que Uzias fez, e Deus rejeitou todos aqueles. O que ele vai fazer com igrejas hoje que não respeitam o que ele diz sobre essas qualificações? Temos coragem de ficar com Deus contra as práticas e tendências no mundo religioso do nosso dia? Eu quero mencionar uma outra ocasião. Eu já falei um pouco sobre aquele bezerro de ouro que Arão fez. Voltando lá para Êxodo capítulo 32. Quando Moisés desceu do monte e viu o que o povo tinha feito, quebrou as tábuas da aliança, ele chamou e fez um desafio no capítulo 32, versículo 26. Pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: quem é do Senhor, venha até mim. Então ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. Ele mandou esses homens a saírem matando as pessoas rebeldes. Agora, hoje em dia, nós não temos o papel de matar os rebeldes. Deus que vai julgar. Deus que vai cuidar disso. Mas isso não significa que nós podemos apoiar a rebeldia. Quando alguém
se posiciona como pastor não tendo todas as qualificações bíblicas, nós não podemos apoiar isso. Quando uma denominação coloca como pastor alguém que não tem todas as qualificações bíblicas, não podemos apoiar isso. Pelo contrário, nós precisamos nos afastar dessas práticas e das pessoas que se rebelam contra o Senhor. 2 Coríntios capítulo 6. Paulo usa algumas palavras do Antigo Testamento para ensinar um princípio importante para os cristãos. Ele diz no capítulo 6, versículo 17, citando o Antigo Testamento: por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Ele falou claramente da necessidade de nos separar das práticas de rebeldia contra o Senhor. Quero encerrar com uma simples pergunta. Amamos Jesus? Jesus disse: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Amamos Jesus? Ele também disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e veremos para ele e faremos nele morada. Amamos Jesus? Obedecemos a palavra dele? Uma igreja que aceita homens não qualificados, ou até mulheres na posição de pastorear, está se rebelando contra o Senhor. Amamos Jesus? Vamos demonstrar o amor pelo nosso respeito para com a palavra do Senhor e agir conforme Ele mandou. Porque Jesus disse: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Que Deus nos ajude a ser fiéis, obedientes em cada questão, para caminhar para a eternidade na presença dele. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.